Olá, graça e paz, família Getsemane. Que bom que você está conosco mais uma vez. A todos que nos seguem em nossas redes sociais, a continuação do nosso estudo sobre os efeitos da cruz. Na última aula nós falamos sobre a propiciação, em que Cristo tornou-se o sacrifício propiciatório, fazendo com que Deus, que deveria nos julgar pelos nossos pecados, se tornou favorável a nós por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Essa semana nós vamos falar sobre um outro tema muito importante, que é a redenção, o ato que Cristo fez de redimir, de nos resgatar da culpa, do pecado, nos resgatar da condenação da morte que nós tínhamos. Espero que você seja edificado essa semana mais uma vez. Bom, queridos, então nós vamos falar hoje sobre os efeitos da cruz, sobre a redenção que Cristo conquistou para nós no Calvário através do seu sacrifício. Redenção é uma palavra que vem do hebraico gaal ou goel. No hebraico, tanto no grego também, a palavra lutron significa aquele que liberta ou libertar ante o recebimento de um resgate, resgate de alguma forma da escravidão com base no pagamento de um preço. Isso é redenção. Cristo pagou um preço por nós, se tornou o nosso redentor, e esse preço que ele foi pago a gente chama de redenção. E a redenção ela é eterna. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, Cristo lá na eternidade já havia conquistado para nós a nossa redenção. O evangelista João disse que nós éramos escravos do pecado. João capítulo 8, verso 34, ele diz que respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Portanto, nós éramos escravos do pecado. Alguém deveria pagar um preço para nos resgatar dessa escravidão. E Cristo, o nosso Redentor, o nosso parente próximo, o nosso parente remidor, pagou esse preço por nós. Paulo também escreve aos Efésios capítulo 2, no verso 2 e 3, ele diz que em outro tempo andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que antes operava nos filhos da desobediência. Nós éramos desobedientes, escravos desse pecado, e Cristo nos redimiu, pagou um preço para nós que éramos escravos, através do seu sacrifício. Cristo, portanto, é o nosso Redentor. O Redentor, o parente remidor dos eleitos de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 68, que bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Jesus vai nos trazer essa condição que Deus visitou e redimiu o seu povo através de Cristo. O preço que Jesus pagou em favor da redenção do seu povo foi o seu próprio sangue. Ele morreu na cruz, derramado em sua morte, no lugar dos eleitos. Nós éramos para morrer pelos nossos pecados, mas Cristo derramou o seu sangue no nosso lugar. O Filho do Homem veio para dar sua vida. E em resgate de muitos, Mateus capítulo 20, 28 vai dizer isso também. E o Redentor é também, ele é a mesma, além de ser o nosso Redentor, ele também é a nossa redenção. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 1, verso 30, e diz que Cristo Jesus se tornou a nossa redenção. Ele é o parente próximo que nos redimiu, que pagou um preço por nós, pelo nosso resgate, e se tornou também a nossa redenção. Cristo redimiu o seu povo do pecado e de tudo que o pecado se associa. Eu quero falar sobre isso nessa aula de hoje. Tudo aquilo que o pecado trouxe para nós, como consequência, o sacrifício de Cristo, o nosso Redentor, o nosso parente próximo, veio nos livrar e redimir o seu povo do pecado e de tudo que o pecado se associa. Tem uma história muito bacana na Bíblia, muito interessante, está no livro de Ruth, que fala sobre o parente remidor. O termo no hebraico lá é Gaal, ou Goel, ou aquele que redime, aquele que paga o preço, o parente remidor. E de acordo com as exigências que a Bíblia traz em Levíticos capítulo 25, do verso 25 até o 28, ele fala da história do ano do jubileu. A Bíblia nos conta que no ano do jubileu havia a necessidade, a exigência da restituição da terra. A lei mosaica ela era uma lei social, para que houvesse justiça social, equidade entre as pessoas. Então, todas aquelas exigências sobre a restituição da terra, quando acontecia o ano do jubileu a cada 50 anos, o parente mais próximo do falecido, ou o parente mais próximo daquela pessoa que havia perdido a sua terra, tomada talvez por motivo de pobreza ou de hipoteca por causa de uma dívida, esse parente mais próximo
era obrigado a comprar de volta essa propriedade, caso ela havia sido tomada por motivo de pobreza ou de hipoteca, a fim de que o terreno passasse a permanecer sob a posse da mesma família, para que as famílias não houvesse uma desigualdade, alguns que se tornassem mais ricos saíam comprando as terras, mas quando acontecia o ano do jubileu, a cada 50 anos, ele era obrigado a vender a terra para esse parente remidor. O livro de Ruth vem trazer essa história de Boaz e Ruth, e Boaz representando aqui como um tipo de Cristo, o nosso parente remidor. Deuteronômio capítulo 25, versos 5 até o 10, ele vai falar sobre isso. O casamento, chamado de casamento levirato, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva, o parente morria, aquela viúva, ela ficava à mercê da sorte, e a Bíblia ensina no livro de Deuteronômio capítulo 25, que esse parente mais próximo deveria casar com aquela viúva. A viúva deveria ser cuidada por aquela família, e esse marido deveria ser responsável a partir de então por cuidar da viúva e também dos seus filhos e da sua descendência, para que o nome daquele parente que havia morrido pudesse permanecer. Algumas ações de Boaz que nós vemos ali no livro de Ruth podem ser comparadas à de Cristo. O remidor tinha que ser o parente mais próximo para realizar a obra da redenção. Ele tinha que ser parente daquela viúva para poder comprar a terra, para poder casar com ela e remir, pagar o preço do resgate da escravidão que ela vivia. E Cristo fez-se homem para ser o remidor da humanidade. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, no verso 1, que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. No verso 14 ele fala que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Portanto, Cristo se tornou homem, veio até essa terra e encarnou para que ele pudesse ser o nosso parente mais próximo, para se cumprir também as profecias que havia a respeito dele, de ser o nosso parente remidor, capaz de ser o parente mais próximo para realizar a obra da redenção. A outra coisa que o parente remidor tinha que ter era meios para pagar o preço da compra da terra. Ruth capítulo 2, verso 1 vai dizer isso. E a Bíblia diz também que Cristo pagou um alto preço pela redenção da humanidade. O preço que Cristo pagou foi o preço da cruz, da morte, do seu sangue. A Bíblia fala que o sangue de Cristo foi derramado para redimir toda a humanidade. Ele pagou um alto preço na cruz. Boaz estava disposto, a Bíblia nos conta a história de Boaz ali no livro de Ruth, capítulo 3, verso 11, que ele estava disposto a ser o remidor de Ruth. Ele se colocou como na posição de quem seria o remidor de Ruth. A Bíblia nos conta também que Cristo, o nosso Jesus, igualmente estava disposto a redimir a humanidade. É interessante que Jesus lá no Getsemane, ele se encontra diante de um grande momento de dor e de angústia, e ele diz para o Pai em oração, ele fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele mesmo traz a resposta com palavras subsequentes. Ele não quis abrir mão de pagar o preço, de ir para o Gólgota, de ir para o Calvário. Ele fala assim: todavia seja feita a sua vontade. A vontade de Deus eterna era que Cristo fosse o nosso remidor. E Cristo se igualmente dispôs a ir para a cruz e pagar esse preço. Outra característica bastante interessante e que torna Boaz um tipo de Cristo no Antigo Testamento é que Boaz tornou Ruth como noiva, sua noiva gentia, e a enriqueceu financeiramente. Cristo também tornou a igreja gentia como sua noiva e a enriqueceu espiritualmente, dando à igreja dons espirituais. Portanto, nós temos aqui uma clara tipologia da redenção que Cristo proporciona para nós através da sua morte no Calvário. Cristo é esse parente remidor, alguém que estava disposto a pagar um preço de resgate para tirar alguém da escravidão. Nós estávamos outrora escravos do pecado, mas Cristo pagou um preço por nós e nos redimiu da escravidão do pecado. Então, queridos, a redenção que Cristo proporcionou para nós, Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, verso 14, diz que em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, é saber a remissão dos pecados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Porque Jesus pagou um preço, nós somos justificados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo.
E essa redenção ela vem nos trazer alguns aspectos legais, judiciais. A palavra redenção ela tem um sentido judicial. Ela é uma palavra que está ligada ao direito, à judicialização de alguma coisa. Havia um escravo que estava sendo escravo por determinada situação, por pobreza, por hipoteca, por diversas situações. Alguém deveria vir e pagar um preço, e isso era uma ação legal, judicial, e Cristo fez isso por nós. E alguns aspectos dessa redenção que eu quero compartilhar com vocês nessa aula de hoje. A primeira coisa que nós temos como aspecto aqui é que Cristo redimiu de todo pecado. A redenção de Cristo proporcionou para nós a redenção de todo pecado. Seja o pecado original, aquele pecado cometido por Adão e Eva, que trouxe consequências para a humanidade, a maldição do pecado, da nossa natureza pecaminosa que herdamos da queda do homem ali no Éden, seja pelo pecado atual que nós cometemos nos dias de hoje, seja pelo pecado que nós cometemos publicamente, ou seja por aqueles pecados que nós cometemos secretamente. A redenção de Cristo é capaz de nos redimir de tudo isso. Seja pelos pecados que cometemos comissionalmente, ou aqueles que, por omissão, nós pecamos. A Bíblia diz que nós pecamos de três formas: por pensamentos, por palavras e por ações. Então, o pecado que você comete ali no seu pensamento, seja ele pensando mal contra determinado irmão, seja aquele pecado na esfera sexual ou qualquer área da sua vida, por pensamentos, a Bíblia diz que Cristo nos redimiu de todo pecado. Seja o pensamentos, palavras ou ações. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 11, versos 26 e 27 também, que virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E a Bíblia diz que esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Isaías 59, 20 e 21 também vai nos dizer sobre isso. Agora, interessante é o que Paulo escreve a Tito no capítulo 2, verso 14, ele diz assim: é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Cristo, então, nos redimiu de todo pecado. Isso é maravilhoso. Seja os pecados do passado, os pecados do presente, seja por pensamentos, palavras ou ações, Cristo nos redimiu de todo pecado. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com vocês nessa aula de hoje é que Cristo nos redimiu também da culpa do pecado. O pecado era... A redenção que Cristo proporcionou para nós não foi baseado na nossa justiça, naquilo que nós podemos fazer, nas obras que praticamos, mas na justiça de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 34, verso 22, que o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, e nenhum deles será condenado. A condenação, a culpa do pecado não cairá sobre nós por causa da redenção proporcionada por Cristo. Paulo escreve aos Efésios, e ele diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue, não é por obra, é por graça. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É maravilhoso entendermos isso. E Paulo vai escrever mais adiante também em Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez no Calvário. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, portanto, é esse termo legal. E por isso está mais relacionada à nossa culpa do que ao nosso pecado. A culpa que havia, Cristo rasgou a cédula de culpa que havia sobre nós. Aquele atestado da nossa condição de pecador, do crime que havia cometido contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua justiça, nós deveríamos ser condenados. Cristo nos resgatou dessa culpa através do seu sacrifício. O terceiro aspecto que a redenção proporciona para nós, primeiro, Cristo nos redimiu de todo pecado, da culpa do pecado, e agora nós podemos observar também através das Escrituras, daquilo que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 2, do 14 e 15, que Cristo nos redimiu do poder do pecado, domínio do pecado sobre os pecadores. Nós éramos escravos, o pecado nos dominava, mas Cristo, com o seu sacrifício, nos resgatou do poder do pecado. A Bíblia diz que, lá em Hebreus, visto que, pois, os filhos têm participação comum
de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que com sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então Cristo se fez homem, morreu em nosso lugar para nos livrar da escravidão, do poder do pecado. Paulo escreve aos Romanos e ele questiona isso. Ele diz assim, olha, vocês outrora eram escravos do pecado. E agora vocês já estão livres do pecado. E ele faz a seguinte pergunta à igreja que estava em Roma. Então, por que pecais? Nós pecamos porque nós queremos, para satisfazer os desejos da nossa carne. E é isso que Paulo vai nos ensinar ali no livro de Romanos. Nós já somos livres do poder do pecado. O pecado já não tem poder mais sobre a nossa vida. Nós somos resgatados pelo Senhor. E essa faceta aqui da redenção é muito importante. Nós precisamos termos essa compreensão necessária, que o pecado já não tem mais poder sobre nós. Ele não pode mais nos dominar. Nós pecamos porque nós damos lugar à nossa carne, à concupiscência da carne, à soberba da vida, à concupiscência dos olhos. E isso tem feito que nós nos tornamos novamente, voltamos para a escravidão, que outrora nós havíamos sido resgatados pelo Senhor. Quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês é que Cristo nos redimiu também da punição do pecado. O pecado, ele trouxe culpa, ele trouxe escravidão, ele trouxe a corrupção sobre as nossas vidas, e ele trouxe também a necessidade da punição. Mas Cristo, ao nos resgatar, ao pagar um preço por nós, ele se fez culpado por nós. A penalidade da morte merecida por causa do nosso pecado, porque nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, devido à transgressão da lei de Deus. Mas Cristo se colocou no nosso lugar ali na cruz do Calvário e pagou o pecado, a pena, a penalidade que nós deveríamos ter merecida pelo nosso pecado contra Deus. Cristo profetizou a respeito dos eleitos de Deus. Ele diz assim, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Portanto, Paulo escreve a 1 Coríntios dizendo assim, portanto, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, portanto, com a humanidade necessária para ser o parente remidor, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, verso 12, diz que portanto, todos quanto o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Nós recebemos isso por causa do resgate que Cristo fez no Calvário. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 3, verso 13. E o salmista vem dizer para nós assim, Cristo é o único que da cova da destruição redime a sua vida. Portanto, a punição, a penalidade que nós deveríamos ter por causa do nosso pecado, que é a morte, Cristo tornou-se morte em nosso lugar ali no Calvário, e a maldição que estava sobre a nossa vida por causa da condenação do pecado, Cristo se fez maldito por nós. Cristo também nos redimiu da presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa, né? Um benefício a ser otorgado por Ele em sua vinda. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa salvação, até o resgate da sua propriedade. Efésios capítulo 1, 14 vai dizer isso. Também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Efésios 4, 30 diz que não entristeçai o Espírito Santo, do qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, o Espírito Santo que habita em nós somos corpo e morada do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita em nós, ele é o selo da nossa redenção. Ele é a garantia, ele é o penhor que quando nós fomos aceitos por Cristo, entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos batizados no Espírito Santo, imergidos no Espírito Santo, e o Espírito Santo se tornou o penhor da nossa redenção, o selo da nossa redenção. Então se verá o Filho do Homem virar numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começarem essas coisas e suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando Cristo voltar, a redenção eterna se cumprirá em nossas vidas, como diz aqui em Lucas capítulo 21, 27 e 28.
Então, através da cruz, Cristo nos resgata do pecado, nos resgata das mãos do diabo, e o preço é pago por nós. Agora, como que foi obtida essa redenção? O escritor aos Hebreus, ele nos responde isso com grandes detalhes no capítulo 9. Primeiro, Cristo obteve a redenção à maneira tipificada no Antigo Testamento, né? Arão, o sumo sacerdote, era uma tipologia de Cristo, de como o sacrifício deveria ser oferecido. E o escritor aos Hebreus, ele vem trazer isso no capítulo 9, a partir do verso 11. Cristo como o sacerdote dos bens já realizados. Esse Arão ali tipificado no livro de Hebreus, ele falava do ministério de Arão em um santuário terreno e temporário, feito pelos homens, tipificava também o ministério de Cristo, em um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, mas não feitos com mãos dessa criação. A entrada de Arão ali também no Santo dos Santos tipificava a entrada de Cristo no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Toda vez que o diabo nos acusa, ou que nós cometemos um pecado, e aí nós reconhecemos e nos arrependemos e pedimos perdão, a justiça de Deus que deveria ser exercida sobre nós como punição pelo nosso pecado, agora Cristo está ali no Santo dos Santos, intercedendo por nós junto ao Pai. O sacrifício de Cristo nos proporciona a oportunidade de sermos redimidos, restaurados, justificados diante do Pai. Arão, no verso 24, buscando a redenção com sangue de touros, de bodes, em uma bacia, tipificava Cristo obtendo a redenção através do seu sangue, o sangue do cordeiro que corria nas suas veias. Arão tinha que entrar 2 vezes no Santo dos Santos, uma por ele, para redimir pelos seus pecados, e outra pelas nações, pelo pecado da nação de Israel. 1 vez por ano ele deveria fazer isso. Cristo, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, a Bíblia diz que Deus ofereceu 1 vez o seu sangue, 1 vez só. Ele mesmo que não tinha pecado, por todas, para que não precisasse entrar ali novamente. Arão ministrava em favor da purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras para servirmos a esse Deus vivo. Por intermédio da misericórdia de Deus, Arão recebia o perdão anual pelos pecados da nação. Mas Cristo, o sumo sacerdote, obteve através da sua redenção o sacrifício e a redenção eterna para nós, servos do Senhor, filhos de Deus. Cristo obteve, portanto, essa eterna redenção para aqueles que estavam prometidos a essa redenção, mas não ainda outorgada nos dias do Antigo Testamento. Essa redenção não havia sido concretizada plenamente nos dias do Antigo Testamento, porque tudo aquilo que estava sendo feito ali por Arão e sua descendência era apenas sombra das coisas futuras. Mas Cristo mesmo, que é o mediador da nova aliança, aquele que representava a nova aliança não mais pelo sangue de animais, mas pelo sangue do próprio Deus, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sido sobre a primeira aliança, a aliança lá do Velho Testamento, recebam a promessa. Nós recebemos então a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Por essa razão, Jacó profetizou a respeito de Cristo como anjo que me tem livrado de todo mal. E Jó pode exclamar, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, verso 25. Por que então que essa redenção é eterna? Porque ela foi planejada na eternidade. O Redentor foi predestinado. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do 18 ao 21, diz que sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Olha que texto maravilhoso, queridos. Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Portanto, Pedro está nos ensinando que o planejamento, o decreto da redenção humana, ele foi antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, foi derramado esse precioso sangue lá na eternidade. Ela foi planejada na eternidade. Porém, olha que interessante, planejada na eternidade, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós, igreja, que por meio dele tendes em fé em Deus,
o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A nossa redenção, ela foi planejada na eternidade antes da fundação do mundo. Pedro está dizendo que o Cordeiro foi imolado e o sangue foi derramado antes da fundação do mundo. Portanto, os redimidos já estavam eleitos por Deus, todos que foram redimidos por Cristo e, consequentemente, crerão em Deus por meio de Cristo, são identificados como pessoas cujos nomes, olha que maravilhoso, os nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que maravilha! Você e eu somos eleitos do Senhor, escolhidos por Deus para sermos redimidos pelo seu sangue, e os nossos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Deus nos escolheu, isso é maravilhoso. E ele é eficaz também por toda a eternidade. Além de ser planejado e executado na eternidade, e manifestado no fim dos tempos, como Pedro vai nos ensinar, ele é eficaz também por toda a eternidade. Nenhum daqueles em favor dos quais Cristo derramou seu sangue para redimi-lo será considerado por Deus como não redimido. Isso é maravilhoso. Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito eterno, quer seja o seu próprio Espírito divino, quer seja a terceira pessoa da bendita Trindade, para que eles recebam a promessa da eterna esperança. Hebreus capítulo 9, verso 15. Ele prometeu a cada um dos redimidos que de modo nenhum apagarei os seus nomes do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Portanto, o céu será a habitação de todos os inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde a eternidade. Apocalipse capítulo 21, verso 27 também, João vem nos ensinar isso. E todos eles, olha o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 9, e todos eles predestinados a serem redimidos, cantarão a Cristo na glória, digno és, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que maravilha, queridos. Nosso nome está escrito no livro da vida. O Senhor conquistou para nós desde a eternidade a redenção e a nossa salvação. Essa verdade é maravilhosa, ela precisa fazer parte da nossa vida. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós desde a eternidade. Cordeiro que foi morto desde a eternidade. Glória a Deus por isso. E nunca mais, olha que maravilha isso, nunca mais será necessário repetir esse sacrifício remidor. Nunca mais precisamos pagar um preço que Jesus já pagou por nós no Calvário. Verso 12 de Hebreus 9 vai dizer isso: pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, uma única vez, e essa única vez é suficiente por todas, tendo obtido por nós a eterna redenção. Agora, porém, olha o que o escritor diz: ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, para acabar, para destruir pelo sacrifício de si mesmo o pecado e o poder do pecado sobre as nossas vidas. Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação, a volta do Cordeiro. Afirmar que esse sacrifício foi realizado uma vez por todas tem de ser repetido e significa estar crucificando de novo para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Hebreus capítulo 6, verso 6. Todavia, nós temos a seguinte compreensão, que o verdadeiro sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, presentes no altar por meio das palavras de consagração, uma representação e renovação da oferta do Calvário. Cristo, por meio da fé, já pagou o preço por nós e nós já temos a segurança que Cristo obteve a eterna redenção para nós. Glória a Deus por isso. Espero que você seja abençoado por esse tema que nós abordamos aqui hoje, a redenção que Cristo conquistou no Calvário. Esse é mais um dos efeitos que a cruz de Cristo proporciona para nós. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 6, verso 20, diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus, tanto no vosso corpo quanto no vosso espírito, porque fostes comprado por um grande preço. O sangue de Cristo nos resgatou de todo pecado, de tudo que o pecado pode fazer
contra a vida do homem. Que Deus abençoe. Este foi mais uma Escola Bíblica em Casa. Espero que semana que vem a gente possa falar mais um pouco sobre os efeitos da cruz